Bom dia, gente linda. Bom dia, gente abençoada daqui do Instagram, tudo bem? Hoje eu convido vocês para uma reflexão aqui sobre que personalidade tu tens assumido na tua vida? Que tipo de personalidade? E aí a gente vai entrar em vários pontos, eu e a minha amiga aqui, Bruna, lá do Projeto Tapa. E por isso o nome é Projeto Tapa, porque essas reflexões que hoje a gente vai trazer aqui tem muito a ver com tapa. E é isso, eu convido vocês a vir refletir sobre isso, sobre o tipo de personalidade que a gente tem assumido na vida da gente. Uma personalidade mais adulta ou um tanto quanto infantil às vezes. Não vou dar spoiler, vou esperar você vir para cá assistir. Vou chamar aqui a Bruna para entrar, já vi que ela tá aqui ao vivo, para ela me ajudar nessa reflexão profunda. Bom dia, Bruna. Bom Oi. dia, Bom dia, lindona. Como é que tu tá? tô bem, Eu tu? tô bem também. Que Toda maravilha. floreada hoje. Cheia de verde. Amei, amei. Eu tô no brinco, então. Uau, é isso aí. Estamos Bem conectadas. legal. Conecta. Gente, eu tô achando eu tô tão escura, né? Tá escuro aí pra ti também? Não, o rosto tá normal. Tem Não, luz. justamente. Parece que é só o meu rosto que tá aparecendo. Parece que eu tô no escuro e só tem uma luz no rosto. Não Pode sei ser por que que tá assim. Aqui na minha casa tá o maior tempão de chuva, assim. aqui também. Tá Mesmo aqui. com ring light, ficou Era pra ser assim. ontem essa chuva, né? E aí no fim, E no fim veio para hoje. pra hoje. Olha o papo de adulto das duas. Será que chove? Será que chama? Não, Já chama. amei, Amei também. já amei. Gente, quem for entrando, vai enviando essa live para outras pessoas, para esse conteúdo ir chegando em quem precisa assistir, tá? A gente, Eu como eu também falei, já estou enviando aqui. eu não vou dar muito spoiler agora, porque ao longo dessa live que vai se como é que se diz, crescendo essa Desenrolando, reflexão, crescendo. crescendo a reflexão, vocês vão compreendendo o que é que eu quero dizer com essa coisa de que personalidade você tem assumido. Uhum. Então vamos lá. Eu, Bruna, como é que veio essa história? Lembra essa ideia dessa live? eu já ia perguntar para ti se tu quer que eu introduza, porque eu acredito que depois do que eu falar, tu vai ter muito para agregar no assunto. Isso. Então, pessoal, bom dia a todos que estão entrando. Até, né, gostaria de dizer, meu nome é Bruna Barcelos, que eu já entro igual uma louca nas lives, Mas né, Débora? somos duas. Eu esqueço de me apresentar também. Eu sou mentora e consultora de arquétipos, que são modelos, imagens, cores, números, qualquer coisa, muito, tá? Muito generalizando, qualquer coisa que transmita uma informação para a gente. Então é que nem hoje, já podemos usar os nossos exemplos aqui. A roupa da Débora está transmitindo uma mensagem para a gente. As flores trazem delicadeza. Foi a mesma coisa que eu pensei hoje quando eu escolhi o brinco da flor. Ao mesmo tempo eu botei uma roupa marrom, porque o marrom ele transmite seriedade. Esse penteado que eu fiz transmite seriedade. Então nada é à toa. Arquétipos, eles são o que a gente transmite. Muitas vezes nós estamos transmitindo de forma inconsciente. E na verdade, assim, pessoal, 99% das vezes as pessoas estão transmitindo um monte de coisas inconscientemente. E é esse papo que eu sugeri para a Débora hoje,
relacionado à personalidade. Quando falamos de arquétipos, nós podemos também entrar no campo da personalidade. E dentro desses estudos, nós dizemos que existem duas que são as mais gritantes, que é o arquétipo da criança e o arquétipo do adulto. Os nomes já falam por si só, mas acredito que posso dar algumas informações aqui que vão agregar um pouquinho mais, né? Então, o que acontece? Essas duas personalidades são relacionadas a pessoas que já são adultas, só que existem pessoas adultas que estão sendo crianças, estão dentro do arquétipo da criança, e tem pessoas adultas que estão vivenciando o arquétipo do adulto. Nós conseguimos identificar isso muito bem quando nós olhamos para as pessoas e para nós mesmos, e a gente enxerga, por exemplo, adultos que sempre estão endividados ou que nunca conseguem parar num emprego, nunca têm dinheiro, estão sempre pedindo para os outros. Quando querem fazer uma compra, ao invés de fazer com o seu próprio dinheiro, começa a pedir o cartão de crédito do fulano, do beltrano, do ciclano, e aí, quando tem algum dinheiro, tá devendo. Como é que se fala aquela frase? Tá devendo uma vela para cada santo. Uma vela para cada santo, isso mesmo. Uma vela para cada santo. Então, a pessoa que tem essas tendências a não conseguir se relacionar bem com dinheiro, seja por conta de dívidas, seja por conta de nem conseguir fazer dinheiro. Quantas pessoas a gente conhece que é assim? Começa a trabalhar CLT. Ai, mas eu odiei, eu quero ser meu chefe. Assim, sem pensar em nada, sem ir lá fazer um estudo. Aí ela envolve todo mundo da volta dela, o pai, a mãe, os irmãos, marido ou esposa. Todo mundo ajuda essa pessoa a ir lá e abrir o negócio, e o negócio quebra super rápido. Porque a pessoa não quer trabalhar, na verdade. Tem muitas histórias assim, muitas, com certeza, vocês que estão assistindo a live, seja agora no ao vivo, ou seja depois no gravado, vocês vão identificar pessoas dessa forma. Arquétipo da criança também fala sobre adultos que a gente fala que agem como uma criança birrenta. Tu falou uma coisa que eu não gostei. Ah, já fico emburrada, fecho a cara, fico sem falar contigo. Outra coisa que pode acontecer é ser uma pessoa que não sabe se comunicar corretamente. Então, muitas vezes é a pessoa que é grossa, que é estúpida com os outros. Então, existem muitas pessoas que a gente olha e pensa assim, nossa, que cara infantil, que mulher infantil. Olha só a maneira como essa pessoa se porta e a gente não entende. Sim, se tu olha para alguém e identifica que ela é infantil, ela realmente está tendo comportamentos infantilizados na vida adulta. E eu sempre digo que a idade para ter birra, aquela famosa birra, é em torno dos 2 anos até 4 anos. Depois de 4 anos, as crianças param de fazer birra e começam já a se desenvolver. Ou seja, se tu é um adulto de 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos e tantos poucos, e tu ainda está fazendo birra, ai, as coisas não saem do jeito que eu gosto. Ah, meu Deus, nada que eu faço dá certo. Ai, minha vida é horrível. Né? Aquelas pessoas assim que fazem todo um drama em volta do que acontece. Bom dia, Maura maravilhosa. Bom dia, a pessoa que não sabe lidar com o dinheiro, que não sabe literalmente se portar como um adulto, seja na conversa, na responsabilidade, nas finanças, em relacionamentos. Quantos relacionamentos aí terminam? Porque as pessoas não sabem ser adultas dentro das relações, né? Então, isso é o arquétipo da criança, enquanto o arquétipo do adulto é para ser, né, o contrário. Pessoas adultas agindo como adultas. Aprender a lidar com seu dinheiro, aprender a entender no que é trabalhar e pesquisar muito sobre aquilo. Ah, eu estou num CLT, eu estou num concurso, eu não gostei, eu quero empreender, como eu vou fazer isso? Ir estudar
não sair se jogando de cabeça, sem saber como vai fazer aquilo, né? Opa, eu dei uma travadinha, mas acho que voltou, né? Não, nem O sei. adulto é... Não? Ah, então tá tranquilo. E o adulto também é aquele que sabe se portar no relacionamento, como pai, porque essas pessoas do arquétipo da criança viram pais. Ai, ai, ai. Né? E aí esses filhos já crescem cheios de questões, porque os pais não sabem ser adultos na criação desses filhos, ficam discutindo na frente das crianças, ficam até querendo ser mais criança do que os filhos, muitas vezes. Tem vários adultos que a gente conhece assim, que o filho tá com algum problema e o pai começa lá, ai, mas eu não sei o que, blá, 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 né? Assim, fazendo um drama, quase se atirando no chão junto com o filho, porque está na criança, tá? Então, o adulto, até quando a gente fala em questão de dinheiro, por exemplo, o adulto é aquele que vai lá e faz. A gente sempre diz isso. Adulto é aquele que vai lá e faz. Eu preciso de tal coisa na minha vida, eu vou lá e faço. Não importa quanto tempo eu vou demorar, quanto tempo eu vou conseguir me organizar para fazer tal coisa, mas eu vou fazer. Eu não vou ficar pedindo para a mamãezinha, para o papaizinho, para a vovó, para o vovô, para minha irmã, para o meu irmão. Porque daí são os outros que estão resolvendo os problemas para mim e eu estou lá vivendo a minha vida tranquilo. E por que eu tenho tanta propriedade para falar isso para vocês? Porque quando eu comecei a fazer os estudos, eu identifiquei que eu era muito arquétipo da criança. Ai, 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 que horror. Sim, eu era muito arquétipo da criança. Eu sempre corria para os outros. A minha vida era um drama, tudo era difícil para mim. Quando eu resolvi empreender, eu simplesmente me demiti. E seja o que Deus quiser. Isso não são atitudes boas, gente. Depois eu sofria as consequências. Então eu vou passar a bola agora, neste momento, para a Débora, para a gente trocar uma ideia sobre isso. Porque eu acredito que muita gente vai se identificar. O mais complicado, vamos dizer assim, é quando a gente olha para pensar, vamos ver quem eu vou identificar aqui. E aí somos nós mesmos. Mas o quanto isso é importante para nós crescermos e nos desenvolvermos, né? Exatamente. Bruna, o que que acontece? Essa coisa do drama, né? Eu comecei a identificar isso, desse arquétipo da criança há um tempo atrás. Eu lembro que quando eu comecei, assim, fundo no autoconhecimento, há uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu li os primeiros livros ali, eu me vi nessa situação, assim, né? Da birra. Na época eu ainda estava casada e eu lembro que eu fiquei. Sabe quando tu dá o passo para trás e começa a olhar as cenas da tua vida, olhando como se tu estivesse assistindo um livro. É muito interessante. Tu dá uns passos para trás e começa a perceber a situação que tu tá vivendo ali, entende? E aí tu olha, nossa, mas eu agi como uma criança aqui. E aí eu fiquei pensando, aí eu tava olha só como, como Deus é incrível, né? A energia do universo é incrível. Porque eu estava me posicionando, né? Eu tenho ali uma mentoria que se chama Mães que Curam. Agora eu tenho, naquele tempo eu estava estudando para montar ela. E aí eu estava me posicionando para esse nicho, entende? Trabalhar com mães e com professores. E aí, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento voltado para essa educação consciente, eu me dei por conta que eu mesma estava dentro da minha criança o tempo todo. Quase que 90% do meu dia eu estava na minha criança. E aí eu olhava assim para os desentendimentos, né? Como eu falei, eu dei um passo para trás e comecei a olhar com aquele olhar como se estivesse vendo um filme, um teatro, entende? Olhar a minha vida como se fosse um teatro. E eu comecei a perceber que aqueles desentendimentos ali que eu tinha com o meu ex-marido, aquelas brigas, parecia birra de criança. Sabe quando acontece alguma coisa e o casal se desentende e aí ficam emburrados? Gente, é a mesma coisa que a criança faz quando alguém tira o brinquedo dela, entende?
Então, assim, esse Falta tu virar pro marido e falar, ela não vai ser tua amiga. Exatamente. Hoje, assim, hoje, lá no meu ambiente de trabalho, atualmente, quando acontece alguma coisa com nós, colegas, entre nós lá, eu faço essa brincadeira com eles. Porque eu aprendi a encarar com naturalidade isso, entende? E aprendi a sair da criança. Porque o que acontece? Esse lugar da criança interior, nossa profunda, tem muito disso, tá? A gente tá ali numa situação, né, com alguém, com um marido, com um filho, no trabalho, e alguém nos tira algo ou não quer fazer aquilo que nós queremos que a pessoa faça, e aí tu te emburra, tu fecha a cara, tu vira aquela criança birrenta. E aí, isso que ela falou é exatamente isso. Tu encarna o arquétipo da criança. Tu encarna, tu puxa ela lá de dentro, aquela criança que tu foi da infância. Chorona, chata, briguenta. Só falta se atirar no chão quando quer o brinquedo ou quando quer um negócio diferente no mercado. Gente, o arquétipo da criança, estudar essa coisa do arquétipo da criança é muito interessante. Então eu comecei a perceber o quanto eu era infantil nas minhas atitudes. Infantil. Essa coisa de controlar o outro, eu já falei em várias lives aqui. E isso vai doer em muita gente agora. Essa coisa de controlar o outro, querer controlar a vida do outro, controlar o que está fazendo, né? Eu vejo muito casais novinhos acontecer isso. Pessoal mais jovem. Tipo, o cara saiu para trabalhar e demorou uns minutos para voltar. Bom dia, Cibele, tudo bom? O cara sai para trabalhar e demora para chegar em casa. A mulher surta. Ela surta, porque 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, o que ele tá fazendo? Onde é que ele foi? Com quem ele tá? E começa a ligar e ligar e ligar pro cara e controlar os minutos do relógio e manda mensagem. Gente, tem pessoas que eu conheço que instalaram dispositivos aqueles de rastrear o outro. Eu conheço pessoas que monitoram a conta do Google, aquela parte que tem histórico, por onde a pessoa andou. Porque quando a pessoa, o ser humano ali tá com o GPS ligado, é um negócio lá que vai lá e ativa. Eu não sei direito. Eu sei que ativa uma coisa lá para te usar aquilo, entendeu? Ó, a Maura botou uma carinha ali pensativa. É quando tu ativa a pessoa ativa aquele negócio, acho que é da localização, não lembro bem. Deve ser, sim. Se tu tem acesso à conta daquela pessoa, a pessoa fica controlando os locais que o outro esteve, ou está, onde está indo. Porque o Google dá a localização quase precisa e o horário. Então, assim, veja o cúmulo que é a pessoa estar dentro do arquétipo da criança. Ela quer controlar a vida do outro o tempo todo. E isso tem uma causa. A causa disso, né? O causador disso foi o abandono, como eu sempre reforço aqui, a rejeição lá da infância. O medo de perder o outro, porque um dia a minha mãe teve um filho e não quis saber de mim mais. Porque um dia lá, meu pai se separou da minha mãe, arrumou outra namorada, outra mulher, e não quis mais me pegar para levar na casa dele para ficar. Entende? Essa dor de ser colocada em segundo plano, essa dor de ter sido deixada de lado, tá? Eu conheço uma pessoa que acessou uma dor muito grande agora há pouco tempo atrás, né? Eu conheço um casal aí que se separou, e aí o menino que já tem seus 20 anos, 20 e poucos anos, o pai teve um relacionamento com uma outra namorada ali, e aí o pai, que tá vivendo essa outra vida agora, né, solteiro, postou uma foto com a namorada. Aquele menino, ele sentiu aquela coisa assim, nossa, ele nunca postou uma foto minha com ele. Ele nunca postou uma foto nossa com ele. Ele, sabe? E aí, tipo, eu conheço essa família e ele ficou naquele looping ali. Mas como isso? Uma pessoa que se separou há pouco tempo já sai postando foto com a outra assim. Entende?
Dor é o arquétipo, ele entrou no arquétipo da criança dele, da criança que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi deixada de lado. E já assume ali aquela dor da injustiça. Porque o arquétipo da criança, ele convive com essas três dores: a injustiça, a rejeição e o abandono. Entende? E ali ele se sentiu injustiçado. Aí o que ele fez? O que a criança que faz birra faz? Bloqueia, exclui, entende? Aí bloqueou o pai dele, excluiu o pai dele. Aí os amigos estavam tirando onda com ele, dizendo: fulano, o teu pai tá com outra, bem novinha, não sei o que, não sei o que. Ele simplesmente se fechou e aí ele pegou e criou um textinho padrão e começou a mandar para todo mundo: não quero saber disso, não quero saber disso, não quero saber disso. Entende? E eu até Não quer lidar. É aquela coisa de eu não vou ver, eu não vou viver, então eu não vou lidar. Não vou lidar com isso, não quero lidar com isso, Não quero exatamente. lidar com isso. Isso, e essa coisa de não querer lidar com essa dor disso também não faz crescer, não faz evoluir, não faz sair da criança. Porque o que acontece lá na infância, né? Aí vindo agora para esse olhar mais assim da neurociência, lá na infância a gente estuda que a gente tem três partes do nosso cérebro, tá? É o reptiliano, aquele outro das emoções, que eu não lembro o nome, e o córtex pré-frontal. Então, quando a criança ela sente o abandono, né? O ser deixado de lado, quando ela sente o ciúme ali do relacionamento do pai com a mãe, do relacionamento do pai com a outra namorada, do relacionamento da mãe com outra pessoa, ou do relacionamento da mãe com outras crianças, porque a criança se sente deixada de lado também quando a mãe pega no colo outras crianças, ou tem outro filho, ou se dá muito bem com os sobrinhos. Essa dor ali daquela criança que não sabe se autorregular, ela não tem o córtex pré-frontal desenvolvido, ela vai fazer o quê? Ela vai mergulhar na dor. Ela vai mergulhar porque a criança é 100% emocional. O que está fazendo ali? O que está acontecendo na vidinha daquela criança? O desenvolvimento dela basicamente está acontecendo aqui, na parte do reptiliano e na parte do límbico. É só, o córtex pré-frontal não está formado. Então ela não tem raciocínio lógico para dizer: tá tudo bem, meu pai arrumou uma namorada. Não, ele tem a vida dele, tem o direito dele. Ele não consegue fazer esse raciocínio, entende? A criança pequena, ela não sabe pensar assim: ai, a mãe teve outro bebê, precisa dar uma atenção para esse bebezinho novo, entende? A criança não tem esse raciocínio. Ou quando outras crianças vêm visitar e a criança sente ciúme, né? Que a mãe pegou a criança no colo, entende? Então, assim, a criança ela não tem esse raciocínio lógico de pegar e olhar assim: não, tá tudo bem a minha mãe pegar outra criança no colo. Ela não tem. E daí o que ela faz? Ela fica mergulhada nessa dor. E aí, se ninguém vem, pega ela no colo e faz a autorregulação, abraçar e explicar para ela o que está acontecendo e que ela vai continuar sendo filho, que ela continua sendo amada e que tá tudo bem os pais dividirem o seu amor com outras pessoas, que isso é normal. A criança, ela cria ali um vício dentro do cérebro dela, um vício emocional que a gente chama, e vem agora para essa fase adulta sentindo ciúme, sendo controlador, assumindo esse arquétipo o tempo todo na vida. Então, aquela pergunta que eu fiz ali, né, para nossa live lá coloquei ali no feed, né? No feed não, no título, sobre qual personalidade você está assumindo, é sobre isso. Qual a personalidade que tu está assumindo? De um adulto que tem o raciocínio lógico completo já e que sabe separar o arquétipo da criança do arquétipo do adulto? Ou você está mergulhado na sua criança e tudo que te falam, tudo que te fazem, você reage? Você vai lá e bate, rebate, ofende, machuca, humilha, dá o troco? Qual aí a personalidade que tu tem assumido no teu dia a dia? Entende? É sobre isso. Então, essa reflexão ela é muito profunda justamente porque tu precisa separar tempos de qualidade no teu dia para te começar a observar, se tornar um observador de si mesmo, né? Acontece alguma coisa e te causa uma emoção aqui dentro, uma vontade de rebater.
de xingar, de brigar, de reagir, ou de ficar emburrado, que foi o exemplo primeiro lá que eu dei, você precisa fazer essa reflexão. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Qual a parte de mim que tem a ver com isso? Entende? Então, essa coisa assim da nossa criança que foi muito deixada de lado e que não teve essa autorregulação, ela faz com que a gente entre nesse arquétipo da criança aqui na vida adulta. Muito profundamente, né, Bruna? Quer falar mais sobre isso? Vou pontuar algumas coisas que achei muito interessante. Essa questão de relacionamento, eu acho que é uma das que mais mexe com as pessoas, o relacionamento e o dinheiro. Eu vejo que são duas, eu ia dizer duas pontes, não é nem duas pontes, são dois caminhos em que as pessoas estão sempre desesperadas. Mas falando de relacionamento, que era agora bem o gancho do que a Débora estava falando, principalmente para quem vivencia um casamento, porque muitas pessoas estão no namoro, e eu, inclusive, acho isso muito interessante. Tem pessoas que namoram, eu adoro que vem na hora da live, todos os cachorros da vizinhança resolvem latir, que em casa é assim, gente. Espero que esteja dando para me ouvir ainda, que tá uma gritaria aqui. Muitas pessoas namoram muitos anos, vamos dizer, 10, 12 anos, e vão casar. E aí, quando vai morar junto, é um caos. Muitas vezes, esses casais que namoraram 10, 12 anos e foram casar, eles se separam super rápido. Conheço muitos casos assim. Por quê? Porque o namoro, a gente diz que o namoro é para terminar. Só que tem muitas pessoas que elas não enxergam isso no namoro. Elas têm que morar junto para elas verem que elas não gostaram, mas os sinais estavam desde o namoro. Só que aí, como a Débora falou, peraí, gente. Gente, hoje os meus estão calmos, os delas. Não consigo me concentrar no que eu tô falando. Pronto, já resolvi a situação. Deixa eu voltar aqui agora, me concentrar aqui, como é que se diz? Não, mas não consigo nem me concentrar, Maura. Parece que tá latindo dentro da minha orelha, assim, chega a dar um negócio. Mas vamos lá. Ó a criança da Bruna aqui já. Não consigo nem me concentrar com esses latidos. Criança o tempo todo. Vai lá. Então, o que acontece? O namoro, como eu tinha dito antes, é o momento de terminar. O namoro é o momento. Se no namoro a pessoa já se mostra ciumenta, no namoro tu vê que tu não pode confiar, que aquela pessoa faz o famoso perdido, fica dando perdido. Fala que tá num lugar e tá no outro. Fala que vai dormir, mas na verdade foi para um churrasco com os amigos. Se isso é uma coisa que para os teus valores não funciona, tu não tem que querer modificar aquela pessoa. Não, mas eu quero que ele pare de sair com os amigos e fique comigo. Não é esse cara que vai fazer isso. Não é essa mulher que vai fazer isso. Tu tem que encontrar uma pessoa que está alinhada com os teus valores. Mas o que as pessoas fazem? Completamente o contrário. Eu começo a namorar alguém que não tem absolutamente nada com os meus valores e eu fico anos e anos e anos tentando modificar essa pessoa. Essa coisa do modificar alguém também está muito dentro da criança. Eu acho que uma das coisas mais interessantes de quando tu entende que tu tá agindo como um adulto é quando tu olha para o teu cônjuge e tu entende que ele tem os defeitos e as qualidades dele. Tu quer focar no quê? Eu vejo por mim. Eu tenho 8 anos de relacionamento, 7 anos morando junto, 4 anos de casados. Dando todos os numerais, né? Mas nós já morávamos juntos antes de casar. Que eu, inclusive, eu nos meus valores achei isso importante. Tem pessoa que acha horrível, tem pessoa que não tem que morar junto, tem que ir direto casar, porque quem mora junto não casa. Tem pessoas que falam isso. Eu, nos meus valores, eu queria fazer o famoso test drive. Eu queria saber como é que ia ser morar junto, para depois eu casar. Foi exatamente o que aconteceu e foi ótimo. Nós estávamos alinhados. Isso foi uma coisa, assim, muito interessante do meu relacionamento com meu esposo, que nós sempre estivemos alinhados.
mesmo que em alguns momentos nós tivemos crises. Até para sair dessas crises, a gente conseguiu de uma maneira interessante por conta disso. E a longo prazo foi isso que eu vi, gente. Tu querer modificar a pessoa, os defeitos dela, isso te deixa doente. Eu tive esse momento do relacionamento logo que a gente foi morar junto. Tu vai morar junto, daí começa aquelas coisas. Mas o fulano, ele não lava a louça do jeito que eu gosto, nem na hora que eu gosto. Aí tem homens que tem aquela coisa do não baixar a tampa do vaso, né? Eu, graças a Deus, não passo por isso. Mas eu sei que tem pessoas que passam, né? Aí o marido não baixa a tampa. Aí ele não tira a toalha do não sei aonde. Aí ele não sei o que, não sei o que. Então começa aqueles conflitos. E tu tem que conversar com a pessoa, né? Ó, não é legal tu deixar a toalha na cama, por quê? Porque molha a cama, aí a toalha mofa, daí blá 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 blá. É igual quando tu está conversando com uma criança. E como é que tu cria uma criança? Repetição, né? Tu fica lá várias vezes falando para a criança a mesma coisa até ela entender. É parecido na vida de um casal, só que aí quando chega nessa vida, a gente não tem mais paciência, a nossa criança interior já tá ferida, e o que que a gente faz? Pô, deixou essa toalha molhada de novo em cima da cama. Eu já falei que não é pra fazer isso. Eu sei que, eu sei que. E aí o relacionamento começa a virar um caos. Porque tu começa a focar só no que tá ruim. Aí a pessoa faz uma coisa boa um dia, vamos supor. Maridão chegou em casa, maridão que só te incomoda, que muitas vezes é as mulheres que estão mais incomodadas com os maridão aí, né? Maridão fez uma janta maravilhosa. Aí tu só senta e come, entendeu? Tu não vira pra pessoa, poxa, que legal, eu adorei o que tu fez hoje, eu amei que tu... Por que que a pessoa se torna assim? Porque aí tu já tá naquela criança e tu já tá naquela dor e só tá focando nos defeitos e queria que a pessoa fosse tudo que tu quer. Só que as pessoas não são tudo que a gente quer, nem nós. Fala sério, nem nós somos o que nós queremos. Quantas vezes a gente botou vários objetivos para fazer durante o dia, chegou o fim do dia, a gente assim, ai meu Deus, eu não consegui fazer tudo que eu queria fazer. Eu não dei conta de lavar a louça na hora que eu queria lavar, sei lá. Eu não dei conta de estudar na hora que eu queria estudar. E por que que a gente quer cobrar que o outro faça o que a gente quer na hora que a gente quer? Não é? Então, os relacionamentos começam a se tornar caóticos porque as pessoas não têm os mesmos valores. Isso é um ponto. Outra, cada um veio de uma criação. E nós sabemos que nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes os homens foram criados de uma forma que eles não precisavam fazer absolutamente nada dentro de casa. E aí eles caem num casamento com uma mulher que quer que eles façam coisas dentro de casa, mas eles nunca fizeram antes. A hora de olhar isso era no namoro, quando tu ia lá na casa da sogra de sogro e via que ele não fazia nada. Mas não, eu vou mudar, eu sou a Xena Guerreira. Sou a Xena Guerreira, eu vou mudar esse homem. Eu vou mudar esse homem. Daí chega na hora e acontece o quê? Só briga. E aí a Débora citou antes essa função, né? Daí o que que acontece? Ficam sem se falar semanas e semanas. Estão dormindo na mesma cama, mas é um com o bumbum pro outro. Aquela coisa carnal, não tem, né? A libido, né? Lá para baixo. Se Até tem porque filho... até porque a criança não faz aquilo, né? Não, criança não faz coisa, né? Criança não se relaciona daquele jeito. Então é exatamente isso. Quando estamos nessa criança interior bem pontuado. Nem isso dá vontade. Então, são aqueles casais que começa a acontecer isso. E aí vai virando dois estranhos que vivem dentro da mesma casa, que estão sempre reativos um com o outro. Um fala uma coisa, o outro já pá, na cara, né? Eu conheço vários casais assim, vários casais. Vou até citar agora tu falou de um conhecido teu, também vou citar uma situação que chegou até mim esses tempos, de um pai e uma mãe, que estava chegando o aniversário do filho e eles queriam comprar um presente. E aí, no esquema deles de família, cada um paga uma coisa.
Então, era o presente, cada um dava 50% do presente. Esquema deles de relacionamento, né? E aí o cara mandou o presente para a mulher, mandou o link e falou, ó, tanto para mim, tanto para ti, só assim. E ela se ofendeu, porque ela falou que tem várias coisas do filho que ela paga sozinha. E aí ela mandou para ele, tá, então de agora em diante tu começa a pagar 50% disso, 50% daquilo, então. E aí ele assim, então tu começa a pagar 50% de todas as contas de casa, sabe? E aí, até que quando vê, o que ela me falou, chegou num ponto que os dois estavam se mandando tomar naquele lugar, gente. Me digam se isto é atitude de um pai e uma mãe que tem um filho, de um casal que vive na mesma casa, que tem que ir junto. Claro que não é atitude de um casal que está saudável. Fica uma competitividade horrível. Tu quer pontuar alguma coisa, Débora, com isso? Exatamente isso. Tipo, veio um monte de coisa aqui agora. Casal que quer um comandar mais do que o outro, né? Um mandar mais com o outro, que provavelmente eles têm ali a parte da dominância muito alto, um quer dominar mais. Essa mulher é bem provável que ela esteja com a energia masculina dela lá em cima, tá? Então ela tá tirando o lugar dele também, né? Do masculino da casa dela. E muitas coisas, Bruna. E outra, eles estão completamente trancados, travados no arquétipo da criança. Mas entende? completamente. Que imagina. Aí tu olha pessoas que estão na casa dos 41, né? Duas pessoas com 41 e tu assim, dois adolescentes de 14 anos batendo boca. Só falta se espancar. Só falta. Ainda bem que não, mas é o nível. É o nível. É o nível. E aí vocês imaginam. Então, não é só esse relato que eu conheço na minha volta, eu conheço um monte de casais que são assim. Um monte de casais que são assim. Que é bem o que tu falou, a mulher também na energia masculina, né? Então, eu faço tudo, eu dou conta, que é quando eu brinco que é a Xena guerreira, né? Eu falo que a Xena guerreira é isso. É aquela mulher que está masculinizada, não necessariamente na aparência. Não é que ela é uma mulher homem. Ela é uma mulher que tem a atitude do homem. Ela que quer fazer tudo. Porque eu trabalho e eu pago tudo mesmo. Não, porque eu faço mesmo. Eu que crio meu filho. Se esse inútil não faz nada, o problema é dele. Poxa, vocês ficam competindo dentro da casa. E daí são aqueles casais que quando dá um divórcio, é o caos. Porque eles se divorciam se odiando. Então começa aquela, eu que vou ficar com o filho, eu que vou ficar com a casa, eu que vou com isso, eu que vou com aquilo, aí aquela brigalhada. Imagina o como está a vida dessa pessoa. E essas pessoas começam a ficar doentes, gente. O corpo começa a mostrar. Aí a pessoa tem, por exemplo, depressão, ansiedade, fibromialgia, dores na coluna, dores de estômago, a pessoa está sempre com dor no estômago. Claro, estou dando diversos exemplos, né? Não estou falando que a pessoa que passa por isso tem tudo ao mesmo tempo, tá? Compulsões diversas, porque daí vai descontar em alguma coisa. Tem pessoa que vira alcoólatra, vira fumante. Por quê? Para descontar, né? Ou compulsão alimentar, compulsão por compras. É a forma de descontar aquela situação que ela está vivenciando na vida dela em algo, porque ela não consegue sair daquele ciclo. Isso é muito triste. E para mim, mais triste ainda é ver uma criança sendo criada por esses pais. Porque qual é o referencial que ela está tendo? Ela não tem pais adultos. Né? Bem, isso é uma... Tu ia falar alguma coisa? Isso é uma criança que vai repetir o padrão, né? Vai repetir as mesmas questões dos pais. Ou por amor a um deles, ou por fidelidade ao outro, entende? Sempre vai repetir.
Deixa eu ver aqui. Como é importante reconhecer o que o nosso parceiro tem de positivo. Exatamente, né? E isso tem vários livros que falam, né, gente? Porque assim, ó, o que a gente foca expande, né? O que Uhum. nós focamos expande. Então, se tu focar nos defeitos daquela pessoa, vai expandir. Cada vez tu vai enxergar mais defeitos da pessoa. E se tu focar nas qualidades, nos pontos positivos daquela pessoa, quanto mais tu focar naquilo ali, mais tu vai enxergar aquilo ali. Eu quero voltar nesse ponto aí do dinheiro, Eu também, volta. tá? O que que acontece? O que que a gente está falando sobre essa parte de qual a personalidade tu assume? Veja bem, eu falei na live anterior e na outra live essa frase. Crianças não fabricam dinheiro, crianças ganham, né? Pode Isso, aham. os pequenininhos ganham uma moeda aqui, um presentinho de um tio ali, aniversário ganham, às vezes não ganham presente, ganham dinheiro. Adultos criam o próprio dinheiro. E isso está totalmente relacionado à imersão que a gente vai fazer agora no mês de abril, dia 13 de abril, presencialmente aqui em Porto Alegre, lá na Liga. O que que acontece? A criança, quando tu tá no arquétipo da criança, tu não quer fazer dinheiro. Tu não quer fazer dinheiro, tu quer ganhar dinheiro. E aí o que que tu faz? Tu trabalha e tu passa reclamando do teu trabalho. Tu é um CLT e passa reclamando do teu trabalho. Ou tu faz artesanato, alguma coisa, e tu vende, mas tu mesmo te autocritica. Tu critica o teu trabalho. Ou as pessoas vêm comprar de ti e tu começa a diminuir, sabe? Tu começa a diminuir o valor para a pessoa levar. Crença de escassez, Uhum. né? Entende? Tu tá na tua criança, porque se o teu artesanato ali, ou o teu pão feito em casa, a coisa que tu vende, tá? Aquilo que tu tá produzindo e ela tem um valor, e valor é diferente de preço, o que que acontece? Tu botou aquele valor ali, entender? Quando vem alguém e a pessoa diz assim, ai, mas eu não posso pagar esse valor, ai, tu não tem como me dar um desconto. A tua criança que viveu escassez faz com que tu se sinta com pena daquela pessoa e vá lá e dê um desconto. E comece a diminuir o teu preço. E aí, qual é a linguagem que fica no subconsciente? Eu valho menos. Meu trabalho vale menos. Entende? É como se tu diminuísse o valor do que tu faz. Entende? Por isso que a gente que trabalha com mentoria, normalmente a gente, sinceramente, a gente não baixa os nossos preços. O máximo que a gente faz é dar algum presente para alguém. Por quê? Porque a gente entende o valor daquilo que a gente entrega. É um valor, tem um valor agregado. Entende? Tem a ver com a nossa real identidade. E a criança interior que mora dentro da gente, quando ela está nessa dor, né? Quando ela tá na dor, ela tem essa questão de olhar para o outro e tá sempre com pena, sabe? Ela tá Uhum. sempre com pena, ela tá se vitimizando também, sabe? Ela faz uma feira para vender os produtos e ela não vende, ela entra na raiva, ela entra naquela coisa com raiva do outro e no vitimismo, isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo outro, e ela não olha com autorresponsabilidade para ela, para pensar assim, o que que eu fiz que gerou esse resultado? Qual a atitude que eu realizei que não fez com que eu conseguisse vender todos os produtos? Ou o que está faltando para eu fazer para conseguir vender tudo? Isso é o arquétipo do adulto. É nós, adultos, olhando com autorresponsabilidade para as coisas que acontecem. Entende? A criança vai entrar no looping da dor. Vai botar culpa, não vendi tudo por causa disso, por causa daquilo, porque choveu, porque tatatã. Entende? Porque a Uhum. criança não tem raciocínio lógico completo. Entende? A gente é adulto, a gente tem raciocínio, gente. A gente precisa ativar o lobo frontal da gente, fazendo perguntas para si mesmo. Por que que naquela época lá da... Gente, eu li um livro, tá? Olha só, não tem nada a ver, mas tem a ver. Um livro que se diz Jesus, o maior psicólogo do mundo, tá? Jesus fazia perguntas. Perguntas servem para quê?
ativar o raciocínio lógico completo. Por que que Jesus foi o maior naquele tempo? Porque ele indagava, não só por causa de toda a história dele, mas também porque ele fazia as pessoas refletirem. O nosso cérebro, ele tem preguiça de pensar. Nós temos preguiça. E a preguiça, ela é algo intrínseco do ser humano. O nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então, quando tu pega e vai fazer alguma coisa e aquilo não te gera o resultado desejado, no caso, tô falando aqui de financeiro, você, ao invés de entrar para a criança, para o arquétipo dessa criança que se vitimiza, que fica botando a culpa nos outros, que fica choramingando, porque, ai, porque nada dá certo para mim, porque não sei o que, não sei o que. Você tem que olhar para si mesmo com um olhar adulto e fazer perguntas. Perguntas, sabe? E aí, não quero entrar muito nesse mérito cristão, mas, gente, se você for ler e reler, né, as passagens ali bíblicas que tem em Jesus, ele faz perguntas o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque as pessoas também naquela época estavam imersas em suas crianças. Entende? A criança, esse arquétipo, ele está enraizado no ser humano. E aí, por que a maior dificuldade de conseguir transcender isso? Porque o nosso cérebro quer economizar energia o tempo todo. É explicável. Só que a gente precisa sair disso. Esse exercício de se questionar o porquê que o ano passado eu não faturei o que eu queria faturar. Por que que ano passado eu não consegui trocar de carro que eu queria trocar? Por que que ano passado eu não consegui trocar de casa? Por que que eu não consegui quitar minhas dívidas? Por que que eu bati um teto e não consegui mais? Por que que meus clientes entram e não ficam na minha base? Eles saem. Eu crio novos clientes, mas eles não se tornam fiéis. Por quê? É se indagar, é o questionamento que vai fazer o teu lobo frontal trabalhar e te trazer as respostas. Entende? Então, assim, isso aqui é um pedacinho que vai acontecer lá no dia 13 de abril, na nossa imersão, que a gente vai falar sobre isso, sobre o porquê que a gente fica, digamos assim, atraindo mais do mesmo. Por que que a gente dá um passo para frente e dois para trás? Por que que a gente conquista algumas coisas e daqui a pouco simplesmente o troço degringola e tu perde tudo? Entende? Por que que eu não consegui viver meus sonhos ainda? Porque, infelizmente, um dos maiores motivos é você estar impregnado, né? Impregnado na sua criança, no seu arquétipo de criança, nesse olhar infantil. Agora eu vou falar uma coisa que eu contei para a Bruna, que numa das partes do meu autoconhecimento, eu falei para ela que eu me dei por conta, tá? Eu já comentei aqui em lives anteriores, quem me acompanha mais tempo já deve ter visto, né? Eu falei algumas vezes que eu precisei assumir algumas responsabilidades já com 8 anos de idade, né? Quando a gente veio, eu sou do interior do estado, sou de Passo Fundo, a gente veio para Porto Alegre, meu pai e minha mãe começaram a trabalhar, e eu precisei cuidar das minhas irmãs com 8 anos de idade. E aí depois, com 9, 10 anos, eu comecei a cuidar dos primos também, menores, né? Eu sou a segunda mais velha da família toda da minha mãe, entende? Então, assim, eu era a neta mais velha, digamos, né? De três ali, de três irmãos, no caso dos irmãos da minha mãe. Então, eu cuidei dos meus primos, que eram 3, e das minhas irmãs, que eram 2. Então, assim, pensa numa casa cheia de criança, né? E eu, a mais velha, cuidando desse povo todo. Aquela responsabilidade ali me tornou uma pessoa adulta antes do tempo. Esse excesso de responsabilidade me tornou uma adulta muito, muito, muito antes do tempo. Só que quando a criança ela não é criança e se torna adulta antes do tempo, ela vem para a fase adulta e ela está sempre relembrando da criança que ela não foi, que ela não pôde ser. E aí, olha que interessante, no processo de autoconhecimento, quando eu comecei a estudar profundamente a criança interior, eu me dei por conta, um belo dia que eu fui fazer uma limpeza no meu roupeiro, que eu tinha, pasmem, que eu tinha um monte de camisetas com estampas infantil. Mickey, Minnie, Mônica, Pateta, Pato Donald,
Gente, não era pouca coisa, era quase que todo o meu roupeiro inteiro tinha estampa de personagens infantis. E aí, eu já comentei aqui com vocês, com alguns, que eu estou num grupo de estudos sistêmicos, tá? Constelação familiar. E aí, quando eu levei isso para o meu constelador e conversei com ele sobre esse assunto, o que, que eu disse para ele? Me ajuda a entender isso. Se eu fiz o raciocínio certo, eu fui limpar o meu roupeiro e me dei por conta desse monte de roupa, tudo com estampa infantil. E ele disse assim: tu tá na tua criança. Tu tá vestindo o arquétipo da criança. E aí eu pensei assim, sabe, parece que tu toma um tapa, como tu mesmo disse, pá, 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 o tapa. Tomei uns 200 tapas. Pensei assim, meu Deus, como é que eu vou mudar isso agora de dentro de mim? E aí, eu conversando com a Bruna esses dias, eu disse para ela assim, a gente precisa falar sobre isso, sobre esse arquétipo da criança que a gente encarna. Né? Que isso tem a ver com o financeiro, que tem a ver com a tua postura no relacionamento, que tem a ver com a tua postura profissional, que tem a ver com a tua postura aqui também, né? Na tua loja, na tua empresa, no teu Instagram, entende? A tua postura. Porque quando tu tá preso na tua criança, tu não quer fazer o que tu tem que fazer. Tu não quer aprender o que tu precisa aprender. Tu fica o tempo todo empurrando com a barriga algumas coisas. Tu fica o tempo todo procrastinando algumas coisas. Entende? Então, assim, aquele dia que eu fiz, aí conversei com o meu constelador e ele me passou o passo a passo do que fazer. E ele disse assim, mas tu não precisa se desfazer de tudo. Porque como a tua criança, ela foi castrada, a tua criança foi castrada, tu precisou se tornar adulta com 8 anos de idade, então alguma coisa tu precisa deixar. Porque cada vez que tu acessar essa dor de não ter sido criança no momento que deveria, tu precisa acolher ela. Tu precisa te mimar a tua criança. Tu precisa conversar com ela e dizer para ela que tá tudo bem. Entende? Então, esse é um trabalho, gente. É um trabalho. Autoconhecimento é um trabalho interior consigo mesmo. E aí é interessante que coisas boas começam a acontecer depois que tu toma uma atitude de adulta. Tu começa a conhecer pessoas mais prósperas, como a Bruna, que vem aqui e te traz todo um conhecimento sobre arquétipo, que vem fazer uma parceria para dentro de uma imersão, entende? Tu começa a conversar e conhecer outras pessoas que começam a te trazer muito mais, agregar na tua vida do que desagregar, entende? Tu começa a atrair dinheiro para tua vida, tu começa a dar os passos necessários para o teu crescimento e evolução espiritual mesmo. Então, assim, acontece da gente estar no arquétipo da criança algumas vezes, sim, mas a gente não precisa ficar nele. Porque a nossa criança, ela sim, ela foi abandonada, ela foi rejeitada, ela foi humilhada, ela sofreu muita injustiça, né? Mas estar no arquétipo da criança diariamente, né? Isso tem a ver com aquilo que a pergunta que eu fiz, qual personalidade que você assume? Isso é uma decisão. Você precisa decidir. Qual a decisão que tu toma? Se manter no arquétipo da criança o tempo todo? Ou viver uma nova versão tua, mulher empoderada de verdade, trabalhando o teu amor, o teu poder pessoal, o teu amor próprio de verdade pela vida, entende? Estar no adulto é estar amando a vida, é ativar o teu poder pessoal, entendendo que a tua criança passou por tudo isso, que ok, mas eu preciso continuar, eu não posso ficar presa no meu passado. Então, trabalhar essa coisa do dinheiro também, né? Que daí tem a ver com essa imersão que a gente vai fazer, do porquê que eu não consigo sair de onde eu tô, porquê que eu fico patinando, tem a ver com esse olhar também adulto para a vida, sabe? Entendendo que, ok, vivi tudo isso. Vivi, apanhei, fui surrada, fui maltratada, fui punida, fui colocada de castigo, ok? Mas passou, eu não preciso fazer birra mais. Eu não preciso procrastinar mais. Eu preciso. E até o pior, eu não preciso mais fazer isso comigo mesmo, porque agindo como uma criança dessa forma é quase como se a gente estivesse pedindo que os outros fizessem com a gente
o que os adultos da nossa infância faziam. É quase como se tu estivesse implorando para a pessoa te botar de castigo. Te xingar, te esculachar, te bater, sei lá. Por quê? Porque tu está agindo dessa forma, que era a forma que tu entendeu naquela época. É muito dolorido isso quando para pensar, né, Débora? É muito dolorido. É muito Eu vi, dolorido tu pensar. eu vi aqui o comentário, ó, da Márcia, ó. Eu me pego fazendo isso. Aff, é bem isso. Gente, é isso, tá? Ó, ela colocou, eu fiquei por muito tempo vendo só os defeitos dele. Ah, quando a gente tava falando do Marido, relacionamento, como é importante reconhecer o que o parceiro tem de positivo. Então, essa coisa a gente vai amadurecer para as coisas, às vezes, muito tempo depois. E é uma consciência, né? Porque, como eu falei antes, em lives anteriores, a gente cria vícios no cérebro. São vícios, são... Dentro da neurociência, eles usam a expressão sinapse neural viciada, tá? Por isso que cria uma química no teu corpo distorcida da realidade, entende? Esse casal que tu comentou que brigou por causa de dinheiro, provavelmente eles têm muitas crenças enraizadas com relação a dinheiro. Muitas crenças. Muitas coisas assim negativas. Provavelmente eles viram até os pais deles também brigando por causa de dinheiro. Aí repete o padrão, fica repetindo. Não, entende? Pensa numa coisa, pegando só um gancho rapidinho. Pegando esse exemplo deles, reparem a falta de diálogo. Imagina se ele tivesse chegado para ela e mandado uma mensagem assim: Oi, meu amor, bom dia, como tu está? Tudo bem? Olha só, já encontrei o link com o presente do fulaninho. O que que tu acha? Nesse momento, eu posso dar 50%. Tu pode dar? Já que o combinado dele... Imagina se o diálogo fosse esse. Não, o cara tacou o link e falou: tanto meu, tanto teu. Ela já se ofendeu. Aí a criança interior dela já... Como assim? Se eu pago a tal coisa que o menino faz e a outra tal coisa sozinha. Aí já ficou brava, daí já jogou na cara dele. Aí ele já jogou na cara dela que ele paga todas as contas de casa sozinho. Então, vocês reparam o quanto o diálogo é importante? Isso eu dei exemplo para o casamento. Mas é tudo na nossa vida. Tu quer conversar com um amigo, com uma mãe, com um pai, com um irmão, com um cônjuge, com qualquer pessoa. Tu já vai chegar largando as patas na pessoa de alguma coisa? Ou tu pode chegar falando de uma maneira muito melhor para falar sobre tal assunto? Eu acredito que tudo que a gente bota para fora comunica. A pessoa entende muito bem que nós já estamos comunicando de uma forma afrontosa para ela. E aí a pessoa já se infla também. Ah, quer ser estúpido comigo? Você ser estúpido também. Aí a criança de todo mundo já vira tudo uns peru, né? Incha o peito assim, né, Débora? Gente, agora eu vi uma cena. Me veio uma cena, tá? A minha infância. Aqui no Sul a gente tem dois times, tá? Quem for assistir a live e não for daqui, provavelmente vai. Se conhece, não conhece, não sei. A gente tem aqui o Colorado e o pessoal do Grêmio, tá? Os gremistas e colorados. E meu pai era coloradíssimo. Era não, tá? Então, durante a infância, nós íamos no estádio no Beira-Rio. Gente, para que melhor ambiente para ver a criança interior de cada um do que um estádio de futebol? Sabe, é aquela nuvem, um mar de gente, de pessoas que inflam o ego, bem como a Bruna falou, inflam o ego e solta tudo nos outros. E chama Tudo. daquilo e puxa e quer ver, sabe? Eu ficava olhando e observando aquele criança. Naquele tempo eu já tinha, né, uma certa consciência, porque como eu tive que ser adulta muito cedo, eu estava sempre refletindo, né? E aí eu lembro, assim, quando eu comecei a estudar, eu ficava abismada de ver, porque eu ainda convivi com meu pai, né, há muito tempo. E aí eu via, assim, eu ia nos jogos, meu pai jogava futebol, ia nos jogos e eles peitavam os outros. Criança, sabe?
Assim, ó, aí tu via os adultos, eu vou te pegar, porque vai terminar esse jogo, porque tu vai ver lá na hora da saída, sabe? Aquelas crianças de colégio Qual que de fica esperando colégio? que toca mochila no outro, que não sei o que toca o papel, que toca pedra, que passa na frente da casa do outro e toca pedra, e daí as mães têm que se envolver. Aí as mães também entram nas crianças, que só falta pegar nos cabelos da outra mãe, porque não tá educando seu filho direito, porque não sei o que, sabe? Uhum. Gente, é o melhor cenário para a gente observar o que é a criança interior no estado, nesse estado, entende? O arquétipo da criança. Porque o que acontece? O adulto, ele teria atitudes às vezes, assim, de uma certa indiferença para essas coisas. Ele vai olhar, ele vai observar, ele vai refletir, ele vai ponderar. É bem provável que ele deixe passar toda a poeira, né? Baixar a poeira para depois chamar as pessoas para conversar. Agora, quando o adulto tá no arquétipo da criança, ele vai querer brigar, peitar, desrespeitar, humilhar, Aí a maltratar. gente vê aquele homem primitivo, e até mulheres, porque também tem um monte de mulher que sai no soco, sai na mão, e a gente vê aquele homem, aquela mulher que parece do tempo das cavernas. Porque as pessoas saem no soco, saem no puxão de cabelo por umas coisas que é bem como a Débora falou. Se tu parasse um minuto para pensar no que tu fez, tu jamais faria aquilo, né? E isso tem a ver com essa coisa do cérebro reptiliano, né? E o límbico, porque acontece, é como eu falei antes, a criança, ela tá quando na infância ela usa mais o límbico e o reptiliano, que essas duas áreas aqui, ela não tem o córtex pré-frontal, que é o que faz o raciocínio lógico funcionar, ativado. Então, por que a gente diz que ela tem um vício emocional? Porque como ela não tinha essa consciência nem essa capacidade de raciocinar, ela vira um adulto que ela não desenvolveu. Ela fica naquele looping. Por isso que, voltando à parte do financeiro, os casais brigam por causa de dinheiro. O casamento ali, as pessoas pegam e se combinam. Ai, vamos juntar dinheiro para trocar de carro. No segundo mês, a pessoa já não tem dinheiro para nada. Entende? Por quê? Porque não se organizou, não está se organizando. Um está com vontade de. Um está com o desejo de trocar de carro e o outro não está. Entende? Aí qualquer coisa que passa na rua compra, qualquer coisa que vê no shopping compra, e aí sai daquele foco. Por quê? Porque a criança, né? E aí, dando aquele exemplo, né, das roupas, por que que tem algumas mulheres que tudo que vem, né? Eu, no caso, tudo que eu via de camiseta ou blusinha de personagem infantil eu comprava. Eu conheço pessoas que, na verdade, não é camiseta e personagem, mas é bolsa, é sapato, é mochila, é tudo. Às vezes decoração da casa. Tudo. Ela não tem um foco, ela quer trocar de carro, mas o foco dela tá em adquirir, né? Isso a gente vai falar também lá na imersão. A pessoa que ela tá com esse foco em só comprar, comprar, e aí ela não consegue canalizar essa energia para comprar realmente o que ela quer. Vamos supor que nem eu dei o exemplo ali, o casal, né, quer trocar de carro. Aí o cara tá com a mentalidade, o foco para trocar de carro, trocar de carro, trocar de carro. Só que a mulher, ela não tá, ela tá com, ela aceitou o desafio, mas ela não tá conseguindo, porque ela vai no shopping e ela precisa da bolsa que saiu lá, o sapato de não sei quem, a roupa de não sei quem, né, de tal loja. Ela não consegue ter esse foco, porque ela tá mergulhada na dor da criança, no arquétipo Uhum. da criança. Entende? E é bem provável que ela tenha ali uma memória de dor da infância que nem ela sabe que tem a ver com essa coisa do consumo, que tem a ver com essa coisa de preencher alguma coisa, algum vazio interior com compra, 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 compra. Entende? Então, gente, aqui a gente está fechando uma hora de live já. Bruna, vou passar para ti concluir esse raciocínio. E aí eu vou me mexer aqui, me movimentar para ir encerrando. Quem quiser assistir depois vai ficar Claro. ocupada. Eu vou aproveitar e vou ler só os comentários que o pessoal fez aqui e para encerrar. Então, a Márcia falou antes que o corpo vicia em sentimentos negativos, mas em positivos também, exatamente.
E aí nós temos que ver em qual deles que nós queremos focar, né? Ela botou que o diálogo é a base, que no jogo de futebol todo mundo vira criança. Exato. A Maura botou, ontem eu vi um casal se batendo na rua e ela saiu caminhando e ele atrás de carro. Gente, eu ia passar mal se eu visse essa cena, porque eu ia morrer de medo de acontecer um feminicídio. Sério, sério mesmo. Eu fico apavorada com essas coisas. Porque é justamente nesses momentos que dá esses estouros. E a pessoa toma uma atitude ali só pensando no se não quer ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Pá! Imagina que absurdo uma coisa dessas. Né? A criança quer ter sempre razão, a Maura botou. Prazeres momentâneos. Só encerrando com esse prazeres momentâneos que ela falou, nesse caso que tu citou do carro, por exemplo, também tem casais que iriam querer imediatamente esse carro, não importa como. Então iam pegar empréstimo em vários lugares, porque não tem dinheiro nem para entrada, compra o carro, não dá conta de pagar. E aí fica vibrando naquele desespero, no vitimismo, do ai, as coisas não dão certo para mim, ai, eu vou perder esse carro. Criança, gente. Completamente criança. Então, para encerrar, né, hoje eu e a Débora quisemos trazer essa reflexão para vocês. Nesse momento da sua vida, como tu está agindo? Porque o problema não é ficar com raiva, o problema não é ficar bravo, decepcionado. Esses sentimentos são normais de nós, seres humanos. Que bom, né? Nós temos esses sentimentos. A diferença é tu está lidando com eles ou tu está deixando eles tomarem conta de ti. Sigam o exemplo que a Débora deu antes. Se questionem, bem como ela trouxe sobre Jesus, né? Ao invés de ficar, nada dá certo na minha vida, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não. Blá, 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 blá. Ao invés de fazer isso, fica, por que nada está dando certo na minha vida? Por que eu não tenho dinheiro? Qual atitude que eu estou fazendo? E vocês vão ver, é mágico. As respostas começam a vir. A Débora sabe que eu bem recentemente tive uma virada de chave que foi muito importante para mim. E vai ser, porque vai ser um processo. E isso veio para mim de tanto que eu me questionei. Eu me questionei tanto, tanto, tanto que começaram a aparecer várias pessoas e que trouxeram situações. A Débora foi uma que me mandou um material, ali eu tive um destrave, eu fui ler um livro, eu li 2,5 páginas do livro, pá! A resposta no meio da minha cara. Esse livro estava há meses na minha casa, gente. Mas porque eu me questionei, eu olhei para ele e pensei, vontade de ler esse livro, de vários que eu tenho aqui que eu não li ainda. Eu quis ler aquele, e ele me trouxe a resposta que eu precisava. Então é isso para hoje, né, Débora? Reflitam. Exato. O que vocês estão vibrando? Isso, o que vocês estão vibrando? Vocês estão no arquétipo da criança, se vitimizando, culpando o outro, fazendo birra, gritando, gastando mais do que criando, né? Porque agora vocês entenderam, crianças ganham dinheiro, adultos produzem dinheiro. Então você está aí gastando mais do que criando o seu próprio dinheiro, você está aqui, né, dentro do arquétipo do adulto que produz e que organiza suas finanças e que é uma pessoa que mais reflete antes de agir do que age por impulso, porque a criança age muito por impulso, né? E aí eu quero te fazer um convite. Quem é daqui da cidade de Porto Alegre, da região metropolitana, dia 14 de abril, não, 13 de abril, já é passado até errado. Dia 13 de abril nós iremos fazer uma imersão, eu, a Bruna, a Maura Machado e o Marco Carmona, que é para trazer um pouco mais de consciência sobre essas coisas que nós falamos aqui, tá? A gente vai falar ali sobre arquétipos, que daí não é só sobre a criança, sobre vários arquétipos, sobre imagem pessoal, sobre como melhorar a tua comunicação para com os demais, né? A comunicação em geral, tá? Tanto você, pessoa física, como você, pessoa jurídica. Essa parte com a Bruna. Eu vou falar sobre essas crenças que te limitam, sobre isso que tu tem enraizado dentro de ti, que você não está conseguindo dar um passo literalmente para frente, que você dá um passo para frente e dá 2 para trás. Você
cria dinheiro, consegue ali um valor a mais no seu mês e quando vê, estraga alguma coisa, quebra, cachorro fica doente, pessoa fica doente da família e você acaba canalizando aquele dinheiro a mais que tu pegou para outra coisa. Eu vou falar sobre o que faz com o teu organismo, por que tu tá atraindo essa situação e a gente vai fazer aí um exercício para tirar isso, para desbloquear essa questão. A Maura vai falar o que teus relacionamentos têm a ver com o teu progresso na vida, com a tua prosperidade, com a atração de dinheiro também, tá? Com a tua imagem, entende? Então, assim, essa parte da Maura é relacional. Tudo que tem a ver com relacionamento, que daí não é só conjugal, relações, tá? O que tá te emperrando de ir pra frente, sabe? De ter mais dinheiro, de ter uma carreira de sucesso, de fazer acontecer na tua vida. E o Marco vai trazer aquela coisa do empreendedorismo, do planejamento, da organização, da fidelização de clientes, porque ele é expert nessa área, tá? Então, esse é o convite para vocês. O valor é um valor, o preço do curso dessa imersão é simbólico. O link tá na minha bio, tá na bio da Bruna também. Vai ser uma imersão genial, gente. Genial, vai para trazer consciência mesmo, tá? E eu gosto de dizer assim, ó, o preço é uma coisa, o valor dele é outro. O valor é extremamente superior ao que você estará pagando. Então, assim, venha, convide seus amigos, traga para essa imersão. Vai ser, assim, ó, algo incrível, exponencial. A nossa amizade aqui, eu e a Bruna, foi um evento que a gente participou em que eu entreguei um exercício desse tipo. E a gente se colou, gostei dela, ela gostou de mim e a gente já fechou parceria aqui, entende? Que maravilha. Então, assim, a Bruna é uma prova viva do que quando a gente faz, traz essa consciência e ajuda o pessoal a fazer acontecer o negócio. Flui, né, Bruna? Com certeza. Sim, e esses encontros presenciais são os que permitem que esses, literalmente, encontros aconteçam. Por isso que nós esperamos todos vocês lá no dia 13. Exatamente. Gratidão a todas que vieram, todos que vieram aqui. Gratidão por estarem aqui, por prestigiar essa reflexão que a gente trouxe aqui hoje. A live vai ficar gravada para quem entrou agora no finalzinho. Bom dia, Sara. Bom dia, Raquel. Gratidão para quem assistiu desde o início e gratidão para quem for assistir depois. Outra coisa, se esse assunto tocou em você, se você enxerga que esse assunto ele pode transformar a vida de alguém ou agregar, envia essa live, vai ficar gravada lá no meu feed, tá? Envia essa live para quem você sente que precisa aprender a dar passos para frente ao invés de dar um passo para frente e dois para trás. Envia essa live para quem você sente dentro do coração de você que a pessoa precisa sair do arquétipo da criança e viver uma vida adulta de verdade, tá bom? Um beijo no coração. Excelente dia, gente. Até mais. Até mais.